Oi, meus amores! Estou aqui mais uma vez com vocês nesta aula de pós-médio de Química. Ai, que bom! Ai, que saudade de vocês! Ó, vim até de bichinha hoje, ó. Tô querendo aconchego de vocês. Mas bom, o tema da nossa aula hoje é funções inorgânicas. Nós vamos dar continuidade nas funções inorgânicas que tínhamos visto já na aula anterior. Na aula anterior, lembra, nós tratamos sobre ácidos. E agora nós vamos falar de um outro grupo que compõe as funções inorgânicas, a base. E aí nós temos muitos exemplos do nosso cotidiano aí que nós podemos identificar uma substância que faz parte, né, substâncias que fazem parte desse grupo de função. Como, por exemplo, frutas adstringentes, que amarram a boca. Sabe quando você come uma banana verde, um caqui, um caju e dá uma coisinha assim na sua boca? Então, ali tem a presença de substâncias que constituem e fazem parte aí desse grupo aí das bases. O leite magnésia, né, utilizado aí como um antiácido estomacal, né, que o nome oficial é o hidróxido de magnésio. Temos também a soda cáustica, né, conhecida aí como hidróxido de sódio. Então, além no nosso cotidiano, nós temos, né, a presença aí, né, nas frutas, nos alimentos de substâncias, né, que são classificadas como bases. Lá no nosso laboratório, também nós trabalhamos com muitas soluções, muito preparo de soluções de reagentes que contêm substâncias básicas, né, como por exemplo o hidróxido de sódio, né, conhecido aí como a soda cáustica, o hidróxido de amônio e o hidróxido de cálcio. Bom, no tema hoje da nossa aula, nós vamos ver sobre a bases diarrênios. Você sabe por que a palavra bases? Ela é derivada de um termo árabe que significa alcali, que significa cinzas. É porque anteriormente as substâncias alcalinas eram extraídas da queima das plantas. Então, muitas das vezes, no próprio enunciado de alguma questão ou em um artigo que você estiver lendo, você vai ver esse termo alcalino. Então, alcalino também se refere, tá, a um termo também empregado aí para as funções inorgânicas denominadas de bases. As bases, gente, como nós vimos aí no nosso slide anterior, existe, por exemplo, a soda cáustica. Ela é muito perigosa, tóxica e corrosiva. Quem é que nunca fez um sabão em casa? Você até percebe que quando adiciona a soda, viu quanto que esquenta ali aquela mistura no preparo ali do sabão? Então, além de ela ser perigosa, tóxica, ela é corrosiva. E claro que não é seguro e de forma alguma nós vamos sair por aí testando os compostos básicos ou alcalinos. Bem diferente, né, do que também nós vimos no nosso slide aí anterior, a presença das bases aí nos alimentos. Bom, mas o que define então uma base? Uma base é um composto que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, dissolvido em água, eles vão se dissociar, produzindo um único íon negativo, o ânion OH-, chamado de hidroxila. Lembra do que é o termo dissociação? Então, recordando aí, dissociação ocorre através de ligações em compostos que têm ligações iônicas.
certo? Ligações iônicas. E as ligações iônicas, lembra que nas ligações iônicas forma-se íons positivos e íons negativos em decorrência da transferência de elétrons. Os metais tendo a tendência de perder elétrons para a espécie química que ganha elétrons, que nesse caso são os não metais. E nessa liberação, então, de íons, uma vez que essas substâncias em solução aquosa, na presença de água, eles vão dissociar, vai haver a liberação de íons. Por isso também as bases são também soluções eletrolíticas quando dissolvidos em água, tá? Por quê? Porque esses íons que foram formados vão conduzir a corrente elétrica. Bom, uma outra classificação também quanto ao número de hidroxila. Existem monobases até aí as tetrabases. Isso é decorrente do número de hidroxila presente no composto iônico. Ah, professora, então quer dizer que nas bases nós temos a presença de metais. Porque se ocorre transferência de metais, então eu preciso de uma espécie química que tenha a tendência de perder elétrons. E aí, quando a gente lembra aí um pouquinho da tabela periódica, vocês lembram lá que a maioria dos elementos químicos que compõem a tabela periódica são metais. Bom, então com isso, nós vamos ter também uma outra classificação. Quanto ao grau de dissociação, existe as bases fortes, né? E existe as bases fracas. Então, o que ele conceitua? As bases fortes são aquelas que vão ter uma porcentagem de grau de dissociação maior do que 50%. Quem são esses grupos alcalinos? Serão aquelas hidroxilas, tá? Ligada aos metais alcalinos. Pessoal, quem são os metais alcalinos? São os elementos que constituem ali a primeira coluna da tabela periódica, ou seja, o grupo 1. Então, eles constituem os metais alcalinos, é claro, com exceção do hidrogênio, que se encontra nesse grupo porque apresenta semelhança química, uma semelhança química quanto ao número de elétrons de valência. E quem é o outro grupo forte aí que vai tornar essa base forte, né, ligada à hidroxila? Qual o outro grupo de metais? Os metais alcalinos, né, os alcalinos terrosos, que constituem o grupo 2, ou seja, a segunda coluna ali da tabela periódica. Só que nesse grupo existe o belírio, que o símbolo dele é Be, e o magnésio, que o símbolo dele é Mg. Então, esses, com exceção, não estão incluídos como bases fortes. Beleza? E o que seriam as bases fracas? As demais famílias da tabela periódica. Então, viu agora a sua importância de compreender, né, a tabela periódica. Então, se nós retornarmos aqui ao nosso exemplo, olha aqui, se fosse aqui para nós fazermos aqui um feedback, hidróxido de sódio é uma base fraca ou é uma base forte? Olha, a hidroxila tá ligada aqui, né? Quando isso aqui dissociar, ele vai me liberar um único íon negativo, a hidroxila, OH-, que é a carga desse íon composto. E o sódio? A carga dele é 1. É 1 mais,
ok? E aí ele está presente, o sódio está presente em qual grupo? Ah, ele é da família 1A, ele é do, né, que anteriormente era chamado de família 1A e atualmente a tabela é classificada como grupo 1, ok? Então, se ele recebe o nome, ele faz parte, pertence à família dos metais alcalinos, então ele é uma base forte. Olha aqui já o hidróxido de cálcio. Qual é a carga do cálcio? 2+. Lembra quando nós vimos nas nossas aulas aí anteriores de química, tá, presenciais, a questão da formação dos compostos, né, que era invertir as cargas. Vocês até comentavam assim, tombava invertido as cargas. Então, a carga do cálcio é 2+. Então, 2+, ele está no grupo 2. Então, ele pertence à família dos alcalinos terrosos. É uma base forte ou fraca? Uma base forte. E assim sucessivamente, ok? Você identificando pelo menos os elementos que compõem a primeira e a segunda e o segundo grupo da tabela periódica, você já consegue identificar que, uma vez que essa substância ela vai estar na presença em solução aquosa, qual vai ser o grau de dissociação que aí, né, ou seja, que vai separar aí, que vai dissociar o íon negativo do íon positivo, dissociar ali na solução aquosa, ok? Bom, de acordo com a solubilidade em água, olha, nem todas as bases, elas são solúveis, ou seja, elas se dissolvem em água. Olha aqui, quem são os solúveis? Também muito fácil da gente aí atentar. Os hidróxidos metais alcalinos. Então a gente retorna aqui. Não alcalinos, aquele do grupo 1. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio. O que está dizendo? Que ele é muito solúvel em água, ok? E o hidróxido de amônio também é uma base ou um alcalino, né, uma substância alcalina que se dissolve facilmente em água. Ele é solúvel. Quem é pouco solúvel? Então aqueles, né, aquelas substâncias alcalinas, como o hidróxido de cálcio, que está lá no grupo 2 dos alcalinos terrosos, tá? São pouco solúveis, tá? Então, eles não se dissolvem muito aí no meio aquoso aí, não é muito solúvel em água. E praticamente insolúveis, tá? Todas as demais substâncias alcalinas. Então, se a gente pegar aqui pelo nosso exemplo de uma tribase, que possui 3 grupos de hidroxila, tá? Hidróxido de alumínio. Então, a gente observa, então, que o alumínio ele não pertence ao primeiro grupo, que é os metais alcalinos, não pertence ao segundo grupo, que é dos metais alcalinos terrosos, tá? Ele tá lá na parte central da tabela periódica, lá o alumínio, né, em diante, do central, né, ali na tabela periódica, tá? Como metais de transição. Então, ele é o quê? Ele praticamente é insolúvel, ok? Bom, uma coisa assim muito interessante de nós atentarmos na questão, né, de ácidos e base, que você já deve ter ouvido falar a respeito de pH. O pH das bases, tá, fica acima de 7. Então, não comentei muito, lembro que não me retratei muito na aula de ácido, mas aqui agora dá pra gente melhor entender. Bom, vamos lá trazer o nosso exemplo do nosso dia a dia.
Então, você vê aí a presença de um sabonete, ok? Então, se você tem o hábito de ver os rótulos das embalagens ali, muitos dos produtos que nós comercializamos, eles estão lá, pH 2, pH neutro, pH neutro, pH 10, tá? Então, o que ele está me dizendo? Ele está identificando se a substância é alcalina, ou seja, uma base, ou se é uma substância ácida, ok? Bom, então, por exemplo, hoje em dia já é formal, nós temos as informações sobre o tratamento de água, de alguns parâmetros do tratamento de água no nosso talão, né, ali naquele guia ali de cobrança ali da água. E o pH da água, né, varia entre 6,9, 7, né, conforme ali a legislação, né, de potabilidade de água faça a exigência. Ó, vocês tratam a água e tem que deixar a água para o consumo em torno de um pH 7. Por quê? Porque é neutro, tá? Então, no 7, que a gente pode até ver aqui na nossa figurinha aqui, ó, o pH é neutro. O que seria esse pH? É um símbolo do termo potencial hidrogeniônico, certo? E aí você vê, ó, dentro dessa escala, né, aproximadamente aqui, de 0 a aproximadamente 7, nós dizemos que se você encontrar um pH com essa numeração aqui, nós vamos dizer que é ácido. Então, por exemplo, um ácido acético presente no vinagre. Lá diz que é em torno de 3 a 4%. Então, são informações necessárias para nós, enquanto consumidores, que a vigilância sanitária, ela faz essa exigência para que aquilo que nós estamos consumindo, nós temos informações, ok? Aí, pH de shampoo, pH de cosméticos, né? Então, para quê? Para a gente utilizar conforme ali a nossa necessidade, para aquele fim, para aquele uso que você deseja, certo? Bom, quanto maior, depois do 7, o que vai acontecendo até o 14, tá? Esse pH aí, esses valores vão estar relacionados às substâncias básicas, tá? Ou substâncias alcalinos. E aí, no exemplo aqui, então, abaixo, a gente vê o seguinte, olha, e o bom, gente, é que essa escala, para que serve essa escala? Essa escala, ela serve, então, nós podemos tanto usar a escala, tá? Porque esse papelzinho aqui, ele chama papel de tornassol. Então, aqui eu estou fazendo um teste, tá? Com um produto ali que nós consumimos, um sabonete, e aí eu quero saber qual é o pH dele. Ele é um método apenas qualitativo, tá? É qualitativo e aproximadamente ali a gente não vai ter com precisão, mas ver na questão também de um aspecto quantitativo. Mas o papel de tornassol, tá? Ele é substituído porque hoje, né, que nos laboratórios existe o equipamento chamado de pH-metro, ok? E lá você você tem com exatidão a informação ali do valor, né, do pH ali do analito da amostra que está sendo analisada. Então, o papel, por que é pela coloração, então, do papel tornassol, tá? Que é um meio também de eu estar identificando, às vezes eu não estou no laboratório, estou em campo, estou em outro ambiente e preciso de verificar, tá?
se a substância ali presente, se o meu produto ele é alcalino ou se ele é ácido, a gente tem esse artifício aí do papel de tornassol. É claro que hoje nós já temos também pH-metros, né, móveis, que a gente pode levar para o campo também, igual por exemplo, vamos analisar uma amostra de água ali, estamos desconfiados de que estão despejando resíduos lá, então vamos lá verificar, surgiu uma denúncia da mortandade de peixes, então vamos lá verificar, tá? Então já existe também hoje os pH-metros móveis. Mas também tem esse aqui simples, tá? O papel de tornassol, porque aqui na própria figura ele está exemplificando, está justificando de que o meu é básico. Porque quando você pega a fitinha, né, coloca ela próximo à cor, então dentro dessa escala, tá? Ele tá aqui, ó, entre o 11 ou 14 aqui, tá? Então, assim, de qualquer forma, né, acima, maior do que 7, a minha solução, o meu produto, né, é indicativo de que existe uma substância básica aí presente aí, no caso do nosso exemplo, o sabonete. Ok? Bom, e algumas aplicações, né, só para reforçarmos aí na nossa atividade aí, né? Então, o hidróxido de sódio utilizado na fabricação de sabão, indústrias de corantes, hidróxido de magnésio, né, como um produto farmacêutico usado como antiácido, um laxante. O hidróxido de cálcio utilizado na preparação de argamassa, hidróxido de alumínio utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, hidróxido de amônio utilizado na fabricação de fertilizantes como gás e refrigeração. Bom, gente, aqui é claro, não entrei em detalhes sobre a nomenclatura, tá? Mas o que vocês devem ter já verificado, tá? Que em todos os compostos a gente tem a presença da hidroxila, ok? E na nomenclatura oficial, escreva primeiramente a palavra hidróxido, mais a preposição de e o nome da sua parte que compõe o íon positivo. Beleza? E lá na tabelinha de íons, vocês sabem que os íons positivos não têm nomes específicos, nomes diferenciados, tá? Então, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, né? Hidróxido de sódio, ok? Bom, tem as tarefas que estão disponíveis tanto lá no GPA quanto no grupo do WhatsApp da sala, tá? Conta sim com a participação de vocês e estou aqui, tá? Né? Me disponho, tá? A ajudar vocês, auxiliar vocês, né? Nesse processo de ensino, aprendizagem e, claro, né? Um tchauzinho para vocês. Beijos.